Opa, bem, agora vou bater um papo aqui com o professor Ederson Porto. Vamos ver aqui se o... boa. Então já o professor Ederson Porto entra aí e a gente começa a conversar um pouco sobre... Opa, Rafael, tudo bem? Bem, boa noite, pessoal. Eu vou conversar hoje com o professor Ederson Porto. Meu nome é Alfredo Freitas. Eu sou diretor acadêmico aqui na Ambra. E eu vou conversar com meu amigo Ederson Porto, que é docente no nosso curso de mestrado em Compliance, mestrado em Direito. A Juliana entrou aí, né? Semana que vem eu vou conversar com a Juliana também. A Juliana faz mestrado. Pronto, o professor Ederson está aqui. Boa noite, professor Ederson, tudo bem? A Juliana foi aluna do professor Ederson, acho que... Oi, meu amigo Ederson, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Bem, Maravilha. vamos bater um papo aqui, né? Semana que vem, já aproveitando, fazendo uma antecipação, semana que vem nós vamos fazer uma palestra com o professor Ederson. E na palestra da semana que vem nós vamos sortear um livro, né, professor Ederson? É isso aí, é isso aí. A Exatamente. ideia é presentear o pessoal que estiver acompanhando esse evento com um livro meu. Então, fique Semana atento que vem nós vamos sortear um livro aí. Quem tiver aqui, lembra a gente lá que a gente conta o nome de vocês 2 vezes aí lá na hora. Acha um jeito de dar um pontinho a mais, né? Isso. Maravilha. Qual vai ser o livro que vai ser sorteado, meu caro Ederson? Eu tenho um aqui, né? Eu ia comprar o outro, você falou que ia mandar um para mim, eu tô esperando ainda. A gente tem que marcar aí Meu Deus! marcar um Olha, churrasco. Eu tenho esse aqui. eu vou cobrar o pessoal da firma lá, por não ter enviado ainda. Maravilha. Mas eu Muito acho que bom. a gente Bem, vai sortear o da startup mesmo, tá bom. esse aqui, para quem Maravilha. estiver Vamos sortear acompanhando. esse. Ótimo. Na próxima semana. Bem, maravilha. Então, o professor Ederson é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professor do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios na Unicinos, um dos melhores mestrados profissionais em Direito ofertado no Brasil. É professor aqui na Ambra, nosso mestrado em Direito na área de Compliance. O professor Edson também fez pós-doc na Universidade da Califórnia, é autor de diversas obras, como o Manual Jurídico da Startup, um livro de governança e governança corporativa e compliance, acho que é o livro mais novo, outros livros na área de direito tributário. O professor Edson também tem um curso online que é voltado para a introdução dos direitos da startup. O professor Edson consegue fazer, vamos dizer assim, tem vários papéis, né? E o professor Edson também é sócio no escritório Porto, Ustarros e Dallagnol, atuando ali principalmente com o tributário. O que mais que você atua na advocacia, meu caro Edson? O nosso escritório ele tem um foco em advocacia empresarial, de advocacia empresarial lato sensu, e a minha área de concentração e de atuação dentro do escritório é tributário e societário. E aí todas as vertentes que dialogam com a sociedade, com a empresa e com a tributação. Maravilha. E Edson, vamos dizer assim, você é advogado e fez mestrado e doutorado, né? Eu queria saber de você, assim, fazer um exercício de autorreflexão, né? Você acredita que o Ederson advogado, ele seria o mesmo Ederson advogado se esse Ederson não tivesse decidido lá atrás investir em um mestrado, em um doutorado? Alfredo, essa é uma pergunta bem interessante e eu acho que permite aí o pessoal que está acompanhando refletir um pouco sobre a carreira. Eu acho que está todo mundo fazendo um pouco desse exercício agora, né? Já que a vida deu um pause por razões A minha não. alheias. Tudo bem, a gente está correndo, né? A gente está correndo bastante, até mais do que o normal. Mas tem muita gente que está fazendo essa reflexão, né? Então, claro. Eu acho que sim, seria totalmente diferente. Essa trilha acadêmica, ela por vezes afasta um pouco da atividade profissional, o que retira um pouco do foco, retira um pouco da atenção. Mas acredito, e isso é uma opinião sincera,
que a formação acadêmica ela entrega uma qualidade de serviço, que é isso que a gente vai falar na atividade profissional, né? O serviço que vai ser entregue de maior qualidade. E aí o ponto mais importante para quem está nos acompanhando e está em dúvida se quer fazer ou não fazer um estudo de pós-graduação. Entrega maior valor agregado. Então, um advogado que tem uma carreira, um currículo respeitado, com uma formação sólida, e isso respaldado pelas instituições que ele passou, ele vai ter a condição de colocar um valor. Eu gosto da frase do Warren Buffett, o velhinho lá de Omaha, ele sempre diz que preço é o que tu paga, valor é o que tu leva. É o que tu leva, exatamente. Exatamente. Então, eu posso estipular preço, porque eu estou entregando e o cliente vai levar um valor muito maior para sua, enfim, para aquela sua necessidade. Então, eu acredito que essa experiência de ter passado pelo ensino de pós-graduação e ter trilhado essa carreira acadêmica, que por vezes pode parecer até um pouco distante daquela proposta de foco profissional, eu diria que isso, conduzido de forma adequada, com uma boa orientação, com um bom foco, tem capacidade de potencializar a carreira do profissional. Exatamente. Eu acho isso super interessante, né? Porque assim, eu vejo muitas pessoas no Brasil, aqui estou falando em geral, não estou falando mal do Brasil nem nada, né? Mas é que eu vejo um pouco de diferença nesse detalhe entre Brasil e Estados Unidos. Então, no Brasil, eu vejo muita gente assim, o cara acha que ele faz mestrado e doutorado para ser professor, né? E eu vejo nos Estados Unidos, a maioria das pessoas fazem mestrado, fazem doutorado para atuar profissionalmente, num nível muito mais alto, né? Para ter habilidades técnicas, profissionais de conhecimento muito mais aprofundado e trazer isso para o mercado, né? No Brasil, recentemente, isso foi trabalhado aí com mestrados profissionais, agora estão surgindo também doutorados profissionais, mas nos Estados Unidos eu percebo que acontece isso também tanto nos cursos acadêmicos quanto nos cursos profissionais. Então, muito bom esse teu tema. Meu caro Ederson, você é professor, é advogado, autor de livro, tem o teu curso de direito das startups, né? Que está até com uma boa promoção, né? Acho que o pessoal que faz o curso está ganhando um livro, é isso? É isso aí. Maravilha. Quem estiver fazendo esse curso, vai junto o livro. E como é que você consegue coordenar todos esses papéis, vamos dizer assim, que é o mesmo Ederson, tem as mesmas 24 horas que todo mundo tem, como você consegue se desdobrar, ser pai, enfim... Tem uma frase que é meio clichê, mas que eu acho que, de certa forma, explica um pouco disso, dessa tua pergunta, que é quem faz o que gosta nunca precisa estar sempre de férias, não precisa pensar em férias. Então, eu acho que eu encontrei a minha vocação, o que eu gosto de fazer, eu gosto de lecionar, eu gosto de advogar, e acho que as coisas são complementares. A carreira acadêmica, ela não é para ser, eu pelo menos não enxergo assim, uma coisa estanque, distante, que não se comunica com a carreira profissional. Então, esse estar trabalhando constantemente, eu acho que é o que deixa a nossa, da vida para dar sentido até para a vida. E indo para uma abordagem mais filosófica, eu acho que a pessoa se realiza realmente fazendo esse tipo de ocupação, ocupar a mente, ocupar a cabeça, tentando criar, tentando produzir, e é isso que eu me dedico dia e noite, estou toda hora produzindo, tentando, e não vejo isso como um fardo. Eu acho que essa é uma tendência, e talvez a gente esteja experimentando um pouco disso, aqueles que não estão habituados agora, de a vida meio que tudo misturado, né? Vida profissional, vida, as relações pessoais em casa, tudo sem muita divisão de horários e divisão de ambientes. Então, encontrar o equilíbrio também obviamente, não dá para só pensar no trabalho sem pensar também no lazer e
em momentos de desopilar e descansar, mas eu acho que focar naquilo que você realmente faz o olho brilhar, desperta aquela tua paixão, talvez uma dica importante aí para quem está começando, iniciando seus estudos. Maravilha. Eu também partilho dessa sua visão, né? As crianças aqui em casa, eu pergunto para elas o que elas vão fazer quando crescer, elas falam, eu vou trabalhar, vou falar com pessoas no telefone, eu vou trabalhar no computador, eu vou trabalhar no celular, eu vou falar no meu celular. Eu falo, interessante, né? Eu lembro que uma das crianças, quando teve uma vez que não foi para a escola, e acho que elas tinham ali entre 2 e 3 anos, né? Uma delas estava doente e ficou comigo, ela falou, papai, eu quero trabalhar, né? Nem falava direito. Eu peguei um computador, velho, falei, beleza, senta aí. Ficava lá, batendo lá. Eu já trabalhei, quero assistir TV. Eu falei, beleza, então tá bom. Então, eu falei, beleza, então beleza, com 3 anos de idade já trabalhou aí, então tá bom, filha. Mas é bacana. Ederson, nesse mundo aí que você comenta, né, eu acho que tem de trabalhar e se encontrar, e você entrou no mundo também da startup, né? Como foi que veio parar isso na tua vida? De onde surgiu esse mundo do ecossistema das startups? Essa é uma história interessante, assim, eu até conto no iniciozinho do livro ali, falando o porquê da vinculação com esse tema. Na verdade, eu sempre trabalhei com empresas, porque essa é a minha atividade enquanto advogado, né? E dos mais variados níveis de maturação das empresas, né? Seja aquelas muito em fase embrionária na constituição, até empresas mais consolidadas e inclusive de nome de respeito internacional. Então, essa vivência com empresas sempre fez parte da minha rotina. Na Universidade Federal, quando eu lecionei, eu tive a experiência de lecionar para Direito Tributário para Administração, para o curso de Administração e Contábeis. E isso me fez um exercício interessante para o docente, porque não é a mesma coisa que dialogar com bacharéis, estudantes de direito. Então, exige um pouco de uma outra didática, de abordagem, desligar um pouco a chave do juridiquês e tentar se comunicar com um outro público. Mas isso me fez conectar com o ambiente do empreendedor, conversando com os alunos e vendo que muitos deles tinham essa veia, e muitos deles depois se confirmaram e viraram empreendedores, diretores de empresa. São pessoas que estão hoje, isso já vai lá mais de 10 anos, né, atrás, já estão bem posicionados no mercado. Esse diálogo no ambiente acadêmico e na atividade docente sempre esteve presente na minha vida. Só que nunca com o rótulo de advogado de startup ou professor de direito da startup. E aí eu reputo isso muito como um fenômeno que a gente observa nos últimos anos. Vamos falar aí nas últimas 2 décadas de desenvolvimento de empresas de tecnologia, empresas com essas características, de desenvolver produtos ou serviços no ambiente de extrema incerteza, e que criou esse, digamos, rótulo, o rótulo de direito da startup. Mas nada mais é do que a legislação e os institutos, as técnicas que já haviam e que nós já trabalhávamos, nós advogados, professores, para as outras empresas tradicionais. O que muda, e aí o porquê de eu ter migrado? Quando eu fui concluir meu doutorado na Universidade Federal, eu ingressei no programa da Unicinos, o programa da Empresa dos Negócios, e eu peguei e assumi essa área do mestrado, que era um mestrado profissional que tinha a ideia e tem de aplicar conteúdos na prática para o profissional. E aí eu assumi essa atribuição de lecionar isso que, acredito, foi a primeira disciplina do Brasil de direito das startups. E aí mas não é suficiente. Não é suficiente ainda. Eu preciso ainda buscar mais solidez, mais bagagem, e nada melhor do que buscar na origem, no berço de tudo, que é o Vale do Silício. E aí veio a ideia de aplicar para o programa de
pós-doutorado lá da Universidade de Berkeley. Então eu apliquei, fui acolhido pela universidade e pesquisei lá como visiting scholar durante 2 meses. E aí foi o lugar de se maravilhar, enfim, se deslumbrar com o que está sendo feito lá. E aí surgiu a ideia, poxa, eu não posso ficar com isso para mim. Tá certo que eu estou lecionando no mestrado, mas o mestrado é muito elitizado, vamos chamar assim, porque é um público pequeno, Seletivo. que pode... Muito seletivo, exato. Então eu quero popularizar isso, eu quero compartilhar com mais pessoas, eu quero divulgar isso para todo mundo. Aí surgiu a ideia do livro e depois, mais recentemente, a ideia do curso. Legal. Qual o nome do teu curso? O nome completo dele é Direito das... Introdução. É um curso bem introdutório, como o próprio nome diz, para apresentar para aqueles advogados que não estão familiarizados, conhecem direito empresarial, conhecem direito tributário, mas eles não estão familiarizados com esse fenômeno da nova economia, desse ecossistema que tem uma série de particularidades, né? Bacana. Eu acho esses cursos rápidos, né? Eu gosto muito da diversidade. O professor Edson já deve ter me ouvido falar sobre isso. Eu sou anti-one size fits all. Não acredito em one size fits all, né? E eu gosto muito da diversidade. Estou comentando isso porque eu gosto muito tanto de cursos acadêmicos, né? Mestrado, pós-graduação, cursos mais longos, e também nesses cursos mais rápidos, né? Eu acho que um curso mais rápido como o seu, de introdução ao direito das startups, ele é muito bom porque ele poupa ali o profissional que está pensando em abrir uma startup. Deixa eu pensar aqui uma visão geral sobre aspectos jurídicos, né? Quer dizer, se ele for pesquisar isso na internet, ele vai encontrar. Só que ele vai gastar dezenas, centenas de horas para fazer essa pesquisa, vai passar semanas, meses, então vai perder um tempo enorme para fazer uma pesquisa, e esse tipo de pesquisa tem um problema, porque a gente começa a pesquisar, no começo a gente descobre uma informação e aquela informação é super legal, depois começa a se repetir, todo lugar vem aquele mesmo pedaço de informação, então para você ter algo novo, demora muito, e eu penso que é a mesma coisa para o profissional do direito, então ele vai querer, eu quero dar uma olhada, o que é esse mundo do direito para essas startups, né? E acaba que tá tudo na internet, você vai conseguir encontrar as informações. Só que quando você faz um curso online desses mais rápido, o que você vai estar adquirindo é poupando ali o teu tempo, porque você vai ter um conteúdo muito mais estruturado. Eu, pelo menos, passo dentro dessa perspectiva quando eu adquiro e faço esses cursos mais rápidos. Eu sempre gosto de vez em quando fazer um curso mais longo, né, uma pós-graduação, alguma coisa, e constantemente ali livros e cursos rápidos que também vão engrandecer. Bacana, Ederson. E você fazer uma pergunta aqui, já que a gente está falando em todo mundo está agora numa situação de lockdown, pandemia, enfim, dependendo de onde você está, tem situações diferentes. Mas fazer uma pergunta, você já tinha trabalhado com alguém que você não teve a oportunidade de conhecer a pessoa e fazer uma reunião presencial, igual você trabalhou na Ambra? Eu diria que foi uma oportunidade, e isso, eu sou muito grato à instituição, à Ambra. Já falei por diversas vezes isso e repito aqui na pessoa do Alfredo, que foi quem representou a instituição e me acolheu. Foi uma experiência muito grata, muito curiosa e também inusitada, assim, a forma como tudo aconteceu. E já era um prenúncio, né? Parece que se tivéssemos pensado em projetar isso, não teria sido tão perfeito, mas era um prenúncio do que viria a acontecer com todos nós, não, obviamente não por razões desejadas, né? Todos sabemos que a pandemia ninguém deseja, mas já era um prenúncio do movimento que a sociedade como um todo já estava seguindo, né? De, enfim, encurtar distâncias, trabalhar com a ideia do mundo plano, como disse o Thomas Friedman lá atrás, naquela obra dele. Então, sem dúvida, essa experiência de ser contratado, ter um vínculo, começar um compromisso
inclusive em outro continente, em outro país, foi a primeira oportunidade. E depois foram acontecendo outras coisas no decorrer, mas aí eu já atribuo um pouco também às circunstâncias da Claro. pandemia, etc. Mas a experiência da Ambra foi a primeira. Bacana, bacana. Eu lembro bem, eu tava em Orlando, né? Tava de carona fazendo uma conversa com a professora Ida, né? E Ida De Luca. E aí eu perguntei para ela, falei, tem alguns nomes que você possa me recomendar, né? Ela começou a perguntar, fazer algumas perguntas do que eu precisava, né? Ela falou, tem um aqui que pode te ajudar. Aí eu falei, beleza. E dali a gente conversou algumas vezes, né? E deu certo, fico feliz. Bacana, Querida Edson. amiga. Você foi professor na Ambra na disciplina de compliance, né? Conta um pouco pra gente o que é trabalhado naquela disciplina lá no nosso mestrado, na tua disciplina. Então, a Ambra, é interessante contar a oportunidade que eu recebi de participar desse excelente curso do mestrado, que com um sistema de ensino que é praticado na Ambra. Foi uma experiência muito engrandecedora para mim. Eu aprendi muito enquanto docente, a aperfeiçoar a docência com as ferramentas que ali são apresentadas. Então, eu diria, num primeiro momento, assim, foi um aprendizado enorme, enquanto a arte de ensinar foi uma revolução, assim, de ter que aprender e ter que tratar com alunos que estão nos mais variados cantos do planeta, cada um num lugar, cada um com sua história de vida, sua bagagem, enfim, e que a gente nunca se conheceu pessoalmente, nunca teve um contato, e aí passar a ter que trabalhar num ambiente virtual. E foi bacana também quebrar a ideia ou o preconceito em torno do EAD. Confesso que eu tinha um pouco disso, e o Alfredo já tratou de... Olha, EAD não é aqueles EADs que você conhece, aqueles EADs, digamos, de prateleira. Nós fazemos um ensino de qualidade. E, de fato, eu pude vivenciar isso. Eu posso dar o testemunho da minha disciplina, que eu me esforcei muito para que o conteúdo fosse transmitido, a gente tivesse a troca, tivesse a experiência, e os encontros síncronos, eles servem para isso, né? Esse diálogo que nós estamos tendo aqui. Eu já tinha vivenciado isso um ano antes de ter esse contato com uma turma inteira. Então, do ponto de vista, digamos, metodológico, acadêmico, foi fantástico. Do ponto de vista do conteúdo, especificamente, que é a pergunta, a disciplina ela foi criada totalmente do zero, né? Eu já tinha tido experiências de lecionar ou trabalhar o assunto, mas nunca no ambiente do mestrado e com a profundidade e a carga horária exigia. Então, foi construir todo um trabalho do zero, com pesquisa, com levantamento de dados, trazendo para os alunos o que eu poderia trazer de mais atual, avançado. E aí, depois de trabalho pronto, é aquele negócio, o sujeito gosta do filho, né? O filho nasceu, ficou bonito, poxa, mas agora eu quero embalar. Nesse menino, né? Vamos investir nessa criança aí. E com todo aquele material que eu coletei, que eu embasaram as minhas aulas, aí mas por que não colocar isso num livro, sistematizar isso, e isso facilitaria muito para as próximas disciplinas, que espero que eu venha a ser chamado, e também para compartilhar com aqueles que ainda não conhecem o tema, que ouviram falar em compliance, já ouviram falar da expressão, já ouviram, mas ficam com aquela ideia de que isso é uma moda, ou isso é um problema de norte-americano, isso não é um problema do Brasil. E aí eu tentei, de uma forma simples, objetiva, eu acho que essa é a nota, até o subtítulo do livro, tentar trazer para as pessoas esse conteúdo. Então, a experiência na Ambra teve todas essas transformações. Para mim, enquanto docente, e também do meu relacionamento com as pessoas que acompanham o meu trabalho. Maravilha. Essa parte de docente, só abrindo um parênteses, né?
hoje eu estava falando com um professor, né? O professor Jorgiano, ele é professor na Ambra, mas dele. Ele falou: Alfredo, tem uma amiga minha que pediu para eu te mandar o currículo. E ela veio falando aqui que a maior vantagem dela é que ela conhece EAD. Eu lembrei que tu tinha dito que tu não gosta de quem conhece EAD, né? Mas eu não falei para ela, tá? Eu falei, tá bom. Então, na Ambra, o que mais atrapalha um candidato a professor é o professor ter tido experiência com educação à distância, porque normalmente a gente tem que fazer, ó, desaprende o que você aprendeu, e aí você vai aprender a estrutura do CAP Method, que normalmente é bem diferente, né? Por exemplo, na tua disciplina do mestrado, você tinha quantos alunos? Eram 18, 19, 20? Por aí. Eram? Por aí, em torno duas dezenas de alunos. Eu sei que o livro que saiu depois, um outro livro que vai ser publicado agora no segundo semestre, né? Você é organizador e também um dos autores, né? Vai ser um livro de compliance, reflexões e aplicações setoriais. Acho que esse é o título do livro que vai ser publicado no segundo semestre. Juliana, que está aqui, ó, assistindo, é uma dos autores desse livro. Você tem o teu livro aí que você escreveu? Uhum. Então, bacana. Então você fez o conteúdo, fez a disciplina, e da disciplina gerou a inspiração para que você produzisse esse livro de compliance e governança corporativa. Muito bom. Exatamente. Me conta um pouco mais, só detalhando. Então você tinha lá em torno de 18, 19, 20 alunos, no seu número certo, mas era por aí. E me conta um pouco como que você falava com os mestrandos na Ambra, naquela disciplina. Então, a experiência que eu tive anterior em AD, até falando para quem... Aqueles alunos que são da Ambra já sabem como é que funciona, mas quem não é, às vezes quando fala ensino em AD, pensa que é tudo a mesma coisa, né? Então, eu tinha a experiência de ter lecionado em instituições, em cursos que basicamente gravam a aula, transmitem a aula e acabou. Então, esse era o... Eu costumo dizer que o professor não sabe o teu nome. Eu costumo dizer assim, eu falo assim, tem um Rafael aqui. Eu falo, Rafael, seguinte, se você for fazer um curso, se o professor não sabe teu nome, eu tenho uma notícia, ele não é teu professor. Ponto. Mas essa é a porrada que o Alfredo dá na brutalidade, né? Mas a gente faz um outro modelo, né? Então, então essa experiência que eu tive, então, vai lá, é que não estou criticando, estou só contando daquela experiência. É diferente, é um outro método. E aquilo, vamos lá, qual é a missão do professor? É compartilhar o conhecimento, tentar modificar a vida das pessoas, tentar fazer a diferença. É isso que me motiva. Porque se for para ficar falando e ser remunerado por isso, tem outras formas até mais rentáveis do que a docência. Ninguém enriquece sendo professor. Então, aquela experiência eu não me motivava a dar as aulas, e até porque muitas vezes é uma sala, um estúdio, né, que tem a estrutura para gravação, a gente fica falando com um câmera. O câmera provavelmente não é uma pessoa que tem a familiaridade com o assunto, então ele não está nem prestando atenção, e aí a pessoa tenta criar uma interação com a câmera e o operador da câmera, que não acontece, e aí é extremamente limitada essa experiência. No caso da Ambra, foi totalmente diferente. Então, eu tinha gravações, uma parcela do conteúdo era gravado, sim. Só que esse conteúdo gravado, para ser fixado, ele precisava ser retransmitido ou dividido, compartilhado num encontro chamado síncrono. E aí, nesse encontro, era um encontro como nós estamos falando aqui, eu e o Alfredo, em que eu podia falar com todos os alunos, discutir, e era um momento muito prazeroso, porque daí a gente via aquilo que foi gravado e que era um pouco asséptico, não tinha muita interação, ver que fez sentido. A pessoa ouviu,
leu, refletiu e veio para o encontro para discutir, tirar dúvidas. Então, aí a gente conhecia as pessoas, conhecia as particularidades, que é a experiência tal como se tem em sala de aula. O que é um dos prazeres de lecionar, é conhecer a vida das pessoas, né? Então, conhecer toda a história que tem por trás. E aí, cada um com uma trajetória fantástica, pessoas com belos currículos lá, profissionais gabaritados nas suas áreas de atuação. Então, a experiência foi muito prazerosa. Eu digo que eu fiz amigos, e eu acho que é isso que é bacana, né, da docência, é ir fazendo amigos ao longo da vida. Ao longo da vida, exatamente. Não, muito bom. E teve alguma coisa, assim, ao longo da tua experiência da Ambra que gerou algum tipo de estranhamento? Você falou assim, cara, isso é muito diferente. Ou que você até... pode contar. Eu não faço Aqui, ideia do que vai sair disso. olha só, deixou livre. Não, mas eu acho que gerou estranhamento em mim, mas depois compreendendo o método, entendendo a sistemática, eu entendi e compreendi que era a ideia do Rubrics. Bacana. Então, a ideia do Rubrics ele gera muito estranhamento. Mas beleza, você quer. Pode explicar e vai, continua. Na conversa eu recebi toda a instrução, treinamento. O Alfredo foi muito generoso nesse aspecto de explicar, ensinar como é que funciona. E aí ele disse, olha, tu tem aqui a tua avaliação, tu tem que estabelecer qual é o método e o trabalho de avaliação, e tu tem total liberdade para definir. E eu tive realmente, eu escolhi e a gente combinou como seria. No entanto, tu precisa definir qual é, digamos, o gabarito, a régua que vai medir. A régua é boa. A régua que tu vai medir os alunos e explicar para eles o que é o trabalho excelente, o muito bom, o regular, o insuficiente, enfim, e por aí vai. Então, trabalhar isso e criar os padrões, os conceitos e descrever o que seria o satisfatório, o insatisfatório, isso é algo que nos tira um pouco da zona de conforto, porque normalmente nos cursos que eu leciono, a gente estabelece a avaliação, o aluno responde e o professor corrige e pronto, acabou. Com o Rubrics é um pouco diferente. E aí, ao fazer todo esse trabalho, poxa, dá trabalho para montar, mas acabou aí. Não acabou aí. E eu acho que contar isso também é um pouco de contar a forma de avaliação da Ambra, que eu acho que valoriza o curso. Eu acho que valoriza o curso que é entregue lá. Porque dá trabalho para o professor. Dá trabalho para caramba. Mas eu acho que isso faz com que o aluno tenha uma experiência diferente. Ele comece de um jeito e chegue no final melhor. Porque realmente vai e volta. Então, não foi satisfatório, explica volta. um pouco o que é esse vai e volta aí para o pessoal, né? Então, beleza, você definiu lá a tua avaliação. O pessoal ia fazer uma legal opinion, ia te entregar aquela legal opinion escrita, e aí você fez o Rubrics da legal opinion, né? Então, o Rubrics ele é basicamente uma estrutura de critérios, onde você vai ter os critérios que você vai avaliar, e cada critério você tem níveis que você vai alcançar, né? Esse modelo, eu fui aluno no modelo de Rubrics no Canadá. Eu fiz várias disciplinas lá, acho que umas 12 disciplinas no Canadá, e uma delas a professora não usava o Rubrics. Aquela disciplina, para mim, eu acho que foi a pior, em termos de que eu falei, cara, o que é esperado de mim aqui, né? Agora, outra disciplina que o professor usava um bom Rubrics, eu achei maravilhoso na visão de aluno. E foi interessante porque a gente já usava Rubrics na Ambra há 7 anos. E aí eu fui vivenciar o outro lado, né? Que é ser aluno sendo avaliado por um Rubrics, né? Sendo que antes eu ensinava os professores a criar o Rubrics, né? Então, bacana. Você criou o Rubrics, criou os critérios da tua legal opinion. Cada critério você tem vários níveis, e aí você vai devolver para o aluno. Nesse critério você chegou nesse nível, nesse outro critério chegou nesse nível, e o Rubrics vai ajudar nessa avaliação. Mas não é só isso que você tem que fazer, né? O que mais você tem que fazer lá para devolver o trabalho do mestrando? Então, ali foi interessante que eu pensei que deveria levar, então, o que o aluno deveria sair
da disciplina no mínimo, com a capacidade de poder fazer uma avaliação de um problema prático e elaborar um parecer, uma legal opinion. Essa era a capacidade que eu achei que deveria ser cobrada do mestrando. E aí propus a ideia, foi logo abraçada pela instituição. Aí veio a tarefa. Bom, então agora tu tem que dizer o que tem que ter dentro dessa legal opinion para atingir a nota máxima, a nota com desconto, depois com menos, até o insatisfatório. Então, e aí eu exercitei, colocando lá, deve ter isso, aquilo, deve preencher o critério A, B, C, D e E. E aí o aluno entrega, eu avalio e aponto o que faltou. E o Rubrics é muito bom para isso, porque fica muito visual ali. O que faltou, por que não atingiu a nota máxima em cada um dos critérios. E aí veio a minha segundo surpresa. Estranhamento. O segundo estranhamento. Os alunos não entendendo por que não alcançaram a nota máxima, porque não preencheram os critérios. E aí olha, mas está escrito ali, você não observou o mínimo que tinha que ter naqueles requisitos. E por isso, e aí eu fui cobrado, eu acho que essa é a parte bacana da entrega para o aluno. Eu fui cobrado pela instituição, olha, tu tem que explicar. E eu achava que já era autoexplicativo o Rubrics. Mas aí não, explica por que tu... e aí o aluno tem esse retorno. E aí vem o terceiro estranhamento, que é... não terminou o trabalho aí, porque volta para o aluno, e se ele não teve a entrega satisfatória, ele tem a oportunidade de corrigir, complementar, refazer o seu trabalho, devolver para receber uma segunda avaliação. Então, aí o professor vai examinar de novo, vai avaliar e vai ver, poxa, então faltava o item A, agora eu entendo que eu preenchi o item A. Professor, o que o senhor acha? Está atendido o item A? E aí é feito se completa o ciclo de avaliação, e aí o aluno ele sai com essa experiência assim, de realmente, olha, tu tem que fazer o trabalho satisfatório. Então, essa foi uma experiência que a mim gerou estranhamento, gerou uma surpresa, mas que eu acho que é um diferencial. Eu acho que eu iria estranhar se tu não tivesse citado esse estranhamento. Então, basicamente, o mestrando entrega o trabalho para o professor Ederson, o professor Ederson faz o comentário, indica o que precisa melhorar para alcançar os objetivos que ele tinha definido, que esses objetivos estão descrito ali nos diversos critérios e níveis do Rubrics. Então, o objetivo é ajudar cada mestrando individualmente a alcançar os objetivos na íntegra, né? O Rubrics, eu poderia falar um monte aqui sobre isso, sobre o que é avaliação formativa, sobre uma pesquisa que foi feita na França por Philippe Perrenot em 1950. E, basicamente, ele ajuda o professor a comparar o trabalho de um mestrando ou de um estudante com o que o professor esperava e não com um colega. Evita um viés que os professores têm de comparar com um colega. Esse viés foi provado aí em várias pesquisas, desde a década de 50 para cá, tem várias que comprovam isso, né? E essa outra parte desse ciclo de comentário é uma técnica que a gente se inspira aí da avaliação formativa, é a essência do CAP método, do método da AMBRA, mas ele gera muito estranhamento, né? Tem um professor que já trabalha na AMBRA há uns 2 anos, não vou citar o nome dele, que está dando aula agora, mas ele sempre fala comigo, fala, Alfredo, esse negócio de corrigir 2 vezes, eu ainda não me acostumei. Não, quase que eu falei o nome aqui, né? Vai por mim que funciona. E aí toda vez eu explico para ele toda a teoria, todo o fundamento por trás, mas ele faz um bom trabalho, né? Faz um bom trabalho, mas a ideia é essa, porque, por exemplo, quando chega alguém no teu escritório lá para trabalhar com vocês, Ederson, chega lá um advogado novo, esse advogado novo vai trabalhar contigo, aí ele vai fazer um parecer, vai fazer uma legal opinion para alguém, para um cliente teu. Se ele entregar aquela legal opinion e ela não for perfeita, vamos pensar assim, se a gente tivesse avaliar e dar uma nota, de 0 a 100, aquela legal opinion tinha nota 70, aí tu vai fazer o quê? Tu vai entregar a legal opinion para o cliente, tu vai ajustar ou tu vai fazer o quê? Tu vai falar o quê para aquele advogado? Não, a lógica é exatamente essa, de devolver, refaz, corrige, aponta para que a pessoa possa aprender e no próximo trabalho eu não tenho esse retrabalho.
Exatamente. E se isso não acontecer no próximo, no meu escritório está demitido. Exatamente, exatamente, está ótimo. Então é a mesma coisa. Se não acontecer no próximo, aí da Ambra vai estar reprovado. Então, foi demitido também, né? A demissão é a reprovação, né? Mas é isso que acontece no escritório, acontece na vida real, né? A gente dá um feedback para a pessoa e retorna para ela algo do que ela fez, né? Bem, meu caro Edson, então a gente já falou um monte aqui, eu queria agradecer a tua disponibilidade e convidar todo mundo, o pessoal, para a palestra da semana que vem, na qual nós vamos sortear o livro Manual Jurídico da Startup, na próxima semana, né? E Isso. qual é o título da palestra da semana que vem? Olha, pessoal aí, se quiserem mandar, podem mandar aqui, eu acho que essa live vai ficar compartilhada ali na timeline da Ambra, né? Se quiserem mandar perguntas, sugestões ali, façam comentários para que a gente aborde, mas eu acho que seria algo como uma visão introdutória ao ecossistema. Então, para quem não está familiarizado, o que a pessoa precisa saber para se familiarizar com o ecossistema, o que muda para aquele tipo de atuação profissional dentro do ecossistema de startups. Então, quem quiser que sejam elucidados ou respondido algumas dúvidas, aí eu convido a interagir, comentando e sugerindo pautas aí para nossa palestra da semana que vem. Boa, então vamos fazer o seguinte, quem mandar aqui nesse vídeo um comentário, alguma pergunta do pessoal que perguntar algo da palestra da semana que vem, que vai ser abordado sobre o ecossistema de startup, o que você, profissional da área jurídica, precisa conhecer sobre ecossistema, né? Tudo que é essencial, um fundamento jurídico desse ecossistema, vai ser o tema central da próxima semana. Você deixa sua dúvida aqui, sua curiosidade, sua pergunta para o professor Edson. Nós vamos olhar quem deixou as perguntas e aí a gente sorteia um livro para esse pessoal na próxima semana. Professor Edson, um grande abraço, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado, pessoal, que está nos acompanhando. Um abraço aí para a Juliana. Não sei se eu conheço mais alguém que está aqui. Acho que eu conheço a Juliana, deixa eu ver. Tem um pessoal do canal Perguntas, também está aí. Um abração para o Paulo Paternes. Os demais não sei se passou alguém aí que eu conheço, mas obrigado a todos. Uma boa noite. Você quer mandar mais algum recado, Ederson? Só agradecer a todos pela companhia, pela presença. Fiquem à vontade aí para interagir comigo no meu perfil, que é esse que está... o professor Ederson lá. E convido a todos para edporto.br, não é isso? .br, tá ali em cima. É só clicar e seguir e interagir comigo pelas redes sociais e também no nosso próximo encontro. Sem dúvida aí vai ser um momento prazeroso. Espero que tenham bastante perguntas para serem feitas, questões para a gente debater com interação do pessoal que vai acompanhar. Maravilha. Obrigado, meu caro Edson. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.